A paz do Senhor a todos, povo de Deus. Que alegria estar aqui nesta noite. Mais um momento especial, um momento de um culto de gratidão por tudo que Deus tem feito na vida da nossa irmã, nossa diaconisa aí, Leidmar. E a Bíblia diz para nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram. E a vitória do nosso irmão é a nossa vitória. A conquista do nosso irmão, isso é um motivo de alegria para todos nós, porque nós somos uma unidade. Nós não estamos apenas em união. A unidade ela é mais forte do que a união. A unidade, se você pegar um saco de batata e colocar todas as batatas juntas, elas vão estar unidas. Mas se você pegar e fizer um purê, elas vão se tornar uma só. Por isso que a Bíblia usa essa mensagem com relação a Cristo, dizendo que Jesus falou assim: eu e o Pai, nós somos um. E diz que quando há um casamento, os dois se tornam um. E a igreja, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja são membros que se tornam um. Então a unidade, quando um membro sofre, o outro também sofre. Por isso a Bíblia fala: alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram. É uma alegria muito grande. Por favor, abra a sua Bíblia. Vamos estar falando de uma passagem muito conhecida nossa, que é a cura dos 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículo de 11 até o 19, que é uma mensagem de Deus aos nossos corações. E é você que vai assistir pela internet, que Deus também fale no seu coração, você no conforto do seu lar, né? Isso nas redes sociais, no canal Vamos Refletir. Se você gostar dessa mensagem aí, se inscreva no canal, curte e compartilha. Se você não gostar também, dá um like de qualquer forma, não é isso? Importante você ajudar a gente, mas Deus vai falar ao seu coração. Uma mensagem que fala sobre gratidão. Agradecer a Deus é importantíssimo. Agradecer ao semelhante é importante. A palavra obrigado, a palavra grato, ela às vezes fica meio distante do nosso vocabulário, na nossa correria do dia a dia. Às vezes nós esquecemos de fazer uso dessa palavra, até mesmo com os nossos, né? E às vezes ainda mais com Deus, também esquecemos. Esse culto traz isso em evidência, esse culto traz isso à nossa memória, no dia que a nossa irmã tirou para agradecer pelas bênçãos dela, e que tudo isso veio à nossa mente. Quando a gente foca nisso, a gente também começa a lembrar quantas coisas Deus fez na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem nos chama a atenção para um grupo e nos remete à sociedade judaica daquela época. Hoje nós conhecemos a lepra, essa doença, como hanseníase. Osés esteve comigo numa cidade dos leprosos. Talvez alguns vão ficar surpresos em saber que em Itu, em São Paulo, há cerca de 15 anos atrás, nós estivemos ali numa cidade, talvez num local que talvez do tamanho aqui desse bairro, um local cercado por grades muito altas, com segurança nas portas, e o ônibus entrou e nós conseguimos visitar não somente, conseguimos visitar somente os lugares onde a doença estava mais branda. Ali nós vimos casas em que haviam sido fechadas, onde as pessoas já haviam morrido, e nós, nesse lugar nós nunca vimos nenhuma divulgação, uma reportagem. Talvez seja um lugar secreto, talvez seja um lugar escondido, talvez dentro do nosso país, mas nós tivemos o privilégio de conhecer esse lugar para poder orar pelas pessoas, para poder interceder pelas pessoas.
E pasmem, senhores, uma das coisas que eu nunca consegui esquecer é que mesmo no local de uma extrema necessidade, de um lugar tão triste, de um lugar onde as pessoas, digamos, se estivessem se preparando para o pior, nós ainda encontramos uma casa que tinha uma placa escrita: não aceitamos oração, não aceitamos visita de crente. Lembra disso, Zé? Isso chocou a gente, porque imagine que quando você está carente, você está necessitado, nessa hora você talvez esqueça alguns orgulhos, talvez nesse momento você esqueça de algumas coisas que você sempre teve como prioridade, talvez você esqueça de algum detalhe que você abre a mão e fala: não, nesse momento eu nunca quis fulano, eu nunca quis isso, eu nunca quis aquilo, mas agora deixa os irmãos virem aqui, deixa a igreja chegar até aqui. Nesse momento a gente quebra barreiras porque a gente está humilhado, a gente está lá embaixo, a gente perdeu nossos valores de força física, nosso dinheiro se foi embora, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue. Então nesse momento a gente se quebra e a gente aceita muitas coisas que antes a gente não aceitava, mas mesmo assim teve pessoas lá que não aceitaram orações. E ao chegar lá também eu cheguei a ver pessoas que só tinham a metade, o busto, e ficavam em cima da cama, não tinha mais parte não, só tinha o seu busto para cima. Eu voltei de lá com uma visão da vida diferente, porque às vezes nós ficamos muito fechados na nossa vida, no nosso mundo, e as coisas que existem por aí são muito maiores. Quando você começa a ver, sai de ter uma visão só da sua vida, para ele ficar só no nosso mundinho, para a gente ver que a coisa é muito mais ampla, a nossa visão cresce, a nossa necessidade cresce. Eu estive visitando essa cidade, e por isso eu consigo compreender um pouco o que esse povo vivia nessa época. Hoje nós temos, por mais que seja precário, como nosso pastor Oséias Garcia falou, Oséias Garcia, viu? Foi forte agora, né? Então, por mais que a gente hoje tenha o SUS, o Sistema Único de Saúde, por mais que a gente tenha o INSS, não é isso? Que tenta, de uma forma às vezes muito precária, por causa de toda a corrupção que o nosso país vive, por toda essa dificuldade, talvez não consegue na realidade atender toda a demanda de uma população só de brasileiros. Nós temos 210 milhões de brasileiros, não é isso? E há estados que têm uma necessidade muito grande, fora as pessoas de outros países que estão chegando aqui, que nós precisamos ajudar. É uma coisa muito séria isso, mas com tudo isso nós ainda temos alguns hospitais que ainda, com toda dificuldade, ainda ajuda. Agora você imagine nessa época, há 2000 anos atrás, como que era isso nos tempos de Jesus lá em Jerusalém. Para se ter uma ideia, a sociedade, quem tinha o papel de olhar para um homem e dizer se esse homem era leproso ou não, eram os sacerdotes. Você imagina que o sacerdote não veio de uma faculdade médica. Você imagina que o sacerdote, ele não teve nenhum estudo relacionado, ele simplesmente olhava. Ele olhava para o homem, quando a pessoa chegava para o sacerdote, apareciam umas manchas aqui em mim, eu estou me sentindo estranho, e o sacerdote então olhava. E se o sacerdote entendesse que aquele homem, ele era leproso, aquele homem perdia o direito da sua casa. Aquele homem perdia o direito de estar no seu lar, de morar na sua cidade. Ele era expulso da cidade. Ele teria que viver isolado, ele teria que sair da cidade e ter que agora morar nas cavernas. E o sacerdote então gritava uma palavra nada agradável de ouvir para quem está doente. Ele gritava: imundo. E pior que isso, a pessoa que recebia essa palavra, você é imundo, ele também tinha que abraçar essa palavra, e toda vez que ele encontrasse com alguém, ele tinha que gritar imundo, se referindo a ele mesmo. Imundo! E quando a pessoa ouvia imundo, ela sabia que ela estava perto de um leproso, ela corria para longe. Veja a situação difícil que a sociedade judaica nesse momento vivia. A situação que os leprosos viviam nesse momento. E Jesus vai surgir nesse cenário quando ele está passando ali por Samaria, quando ele está passando ali pela Galileia. Ele está vindo de uma parte mais alta para uma parte mais baixa, que Jerusalém ficava mais baixa, mas ele
de repente tinha um momento que ele subia, porque a cidade em si ficava no monte. E Jesus, então, passando por ali, quando ele está entrando na cidade, as pessoas que estão fora, porque não poderiam habitar na cidade, 10 homens que um dia foram chamados de imundo, que a sociedade corria deles, porque para eles não tinha mais jeito, era dali para o pior. Imagine isso, todos os sonhos dessas pessoas. Imagine 10 homens que um dia tiveram as suas casas, que um dia tiveram as suas esposas, que tinham seus filhos, que tinham muitos sonhos, agora tiveram que abandonar tudo por causa de um infortúnio, por causa de uma enfermidade, por causa de algo que assolou. Não foi uma escolha, eles não escolheram fazer alguma coisa, tomar alguma atitude e fazer alguma coisa na sociedade para que contraísse a lepra. Ela aconteceu. Talvez passou perto de alguém, talvez pelo vento veio aquilo, talvez tocou em alguém que estava começando a contrair a doença, e aqueles homens perderam seus sonhos. Mas de repente esses homens começam a escutar histórias de um homem que mudava a vida das pessoas, de um homem que era capaz de trazer a solução para aquelas pessoas que os seus problemas pareciam que não ter solução. Aquilo que os sacerdotes diziam: você é imundo, não tem jeito para você, sai da cidade, sai da sua casa. De repente surge um homem na história que tem uma visão diferente e que tem a solução para tudo isso. E esse homem se chama Jesus, Jesus de Nazaré. E de repente os 10 homens começam a ver uma multidão de longe. Imagine a visão deles. Tem uma multidão muito grande vindo ali, entrando na cidade. E eles veem alguma coisa diferente e começam a pensar: será que é Jesus? Será que é o Salvador? Será que é o Messias? Será que é Ele que é a nossa esperança? Será que é Ele que está pregando ali na multidão? E eles perceberam, entenda que eles não poderiam se aproximar e chegar perto da multidão e perguntar: Jesus que está aí? Eles não poderiam chegar perto, talvez a distância o mais próximo que eles pudessem chegar, talvez seja como daqui naquele muro lá. O que a Bíblia diz que eles gritaram com uma alta voz. Imagina o esforço que eles fizeram, talvez até se arriscando. A gente não tem nada a perder. Se for Jesus, Ele vai atender a gente. Se não for Jesus, mas pelo menos tem uma multidão muito grande ali, deve ser Jesus, eu vou gritar por Ele. Aleluia. Tomaram uma decisão de chamar por Jesus, não é fácil. Ainda mais para quem está debilitado fisicamente. Talvez a debilidade deles fosse até na língua. A doença, em alguns momentos, ela tomava conta de uma tal maneira que a língua da pessoa já era cheia de doença. A lepra ela é tão séria que o corpo ele fica anestesiado. E a pessoa às vezes está com a mão, está mexendo no fogo, e ela está tocando no fogo, está queimando a mão e ela não está sentindo. Porque ela fica sem perde os seus sentidos, porque a carne vai apodrecendo no próprio corpo. É uma doença terrível. E a hanseníase, eles mudaram até o nome para não chocar as pessoas, mas quando ela chega num grau muito alto, é isso que acontece. Os homens então usam aquela sua força e gritam: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Imagine a dor desses homens, imagine a esperança de um retorno, imagine aquele grito de desespero no meio daquele deserto, uma distância muito grande, talvez Jesus fazendo um dos seus discursos, talvez alguém fazendo alguma pergunta para Jesus, mas ele ouviu os homens. E ele, quando ouve os homens, imagina a esperança do coração deles, de quando aquele olhar meigo, aquele olhar carinhoso, aquela toda a atenção que Jesus tinha, ele para e toda a multidão também olha direcionado àquelas pessoas. E Jesus para o que está fazendo e olha em direção àqueles homens, e o coração dele se enche de esperança. Aleluia. Que bom que nós podemos falar com Ele. Aleluia. Quando os nossos problemas chegam, nós podemos se dirigir a Ele
E a Bíblia diz, o salmista falou, ele ouviu o meu clamor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista disse isso. Os leprosos recebem também essa atenção de Jesus, que tinha que entrar na cidade, tinha que evangelizar, tinha que pregar a palavra. E ele se inclina, ele olha em direção aos homens e ele fala uma palavra que na nossa cultura hoje parece estranha, parece que ele desprezou os homens, porque ele fala assim, vai ter com os sacerdotes. Só que você conhece bem essa história, como nós falamos no princípio. Eram os sacerdotes que eram responsáveis em olhar se a pessoa era leprosa ou não. Então quando Jesus disse, vai ter com os sacerdotes, ele está dizendo, vocês estão curados. E os 10 homens recebem essa palavra e não insistem mais, porque eles conhecem a cultura. Talvez se nós estivéssemos falando com Jesus alguma coisa na nossa cultura de hoje, e eles falassem assim, vai lá ter com esse ou com aquele, a gente não iria compreender, porque a gente queria na hora. Mas lá é um sacerdote que é responsável, ele disse, ele vai colocar vocês de volta à sua cidade. Vocês vão retornar à sua casa novamente. Vocês vão conviver novamente com seus filhos. Vocês vão ser vistos como pessoas iguais às outras novamente. Vocês estão sendo transformados, estão sendo curados e vai voltar à sociedade novamente. Aleluia. Os homens então caminham rumo aos sacerdotes. E no meio do caminho eles percebem uma coisa extraordinária. Enquanto eles vão conversando, de repente algum deles resolveu olhar para o corpo. E quando olha para a mão já não está mais com ferida. Quando bota a mão no rosto, não tem mais aquelas marcas da lepra. E um olha para o outro, você está curado. E o outro olha, você também. Aleluia! Começa uma alegria, começa uma comoção muito grande, um começa a chorar, o outro começa a comemorar, o outro começa a pular, há uma alegria, eu vou voltar para casa de novo, eu vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para minha mãe, meu vizinho vai me ver assim, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a fazer as minhas atividades novamente. Aleluia! Que alegria volta ao coração dos homens que tinham perdido os seus sonhos, que tinham perdido a sua alegria de viver, que tinham perdido tudo isso, que iria embora, a sua vida só pensava em quando é que eu vou morrer? Será que eu duro mais alguns dias? Será que eu duro mais algumas semanas? Quanto tempo será que eu estou fadado à morte? Era isso que pensava no coração dos homens. Mas Jesus chega na vida deles. A mudança chega na vida deles, a cura chega na vida deles. A cura que chega na parte física vai fazer também uma atitude na ação social. Eles agora começam a se relacionar com as pessoas. Eles podem agora voltar novamente, porque Jesus, querido, ele vai na origem do problema. O Evangelho, ele cura o homem por completo, mas ele vai na origem, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que vai até juntas e medulas, na divisão do espírito e da alma, e ele é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus procura curar o homem na sua origem. Deus não cura o homem só na causa, no efeito, né, no que causou, na febre, na dor de cabeça. Não, Deus vai na origem. O que está provocando a dor de cabeça, ele cura. Ela vai ter com os sacerdotes. Aleluia. Jesus fala para ele ir até onde estavam os sacerdotes, e eles então começam a sua caminhada e descobrem que estão curados. E o que acontece então? Os corações, a Márcia costuma dizer que cada cabeça é um mundo, né? Cada pessoa pensa de um jeito, e é desse jeito mesmo, é assim. Tinham 10 leprosos. Um homem teve uma atitude diferente. Aleluia! Somente um, queridos. Dos 10, os 9 pensaram na sua família. Os 9 pensaram em voltar para trabalhar. Os 9 pensaram em conquistar novamente os seus sonhos. E que não há mal nenhum nisso.
Só que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. Buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia. A Bíblia fala de prioridade e diz que em Eclesiastes que é um tempo para todas as coisas. Então teria o tempo para eles fazerem o trabalho deles. Teria o tempo para reencontrar a família. Teria o tempo para fazer todas essas coisas. Mas ali era o momento de ser grato. Era o momento de demonstrar gratidão e alcançar algo maior, que era uma comunhão com Cristo e glorificar a Deus pelos seus milagres. Mas apenas um homem lembrou o nome de Deus. E ele teve uma atitude diferenciada. E havia uma crise muito grande entre judeus e samaritanos. A nação judaica, ela se dividiu nas tribos. E 2 tribos ficaram juntinhas e não se casaram com as outras nações. As outras 10 tribos se juntaram com as outras nações e se misturaram. Ficaram judeus mistos. É isso? É como se o povo aqui de Parada Angélica resolvesse casar só entre si e todo mundo fosse aqui, é isso, de Parada Angélica. E como se fosse Piabetá resolvesse se casar com o Magé todo, mais ou menos assim. Então eles tinham uma briga muito grande entre eles, porque achavam que não eram verdadeiros judeus, que não eram verdadeiros adoradores de Deus. E o que chama a atenção é que esse moço que volta é um samaritano, justamente das nações que se misturaram. E Jesus, quando vê aquele homem chegando, imagine aquele homem, a alegria que ele chegou. Querido, achar onde Jesus estava não era fácil, porque em primeiro lugar que eles andaram uma certa quantidade. Jesus estava entrando na cidade. Será que ele ainda estava na cidade? Será que ele estava ocupado? Será que ele já estava saindo para outro lugar porque ele não parava? A Bíblia diz que ele não tinha onde repousar a sua cabeça, significando que ele não parava de pregar. Aquele homem vai em encontro de Jesus e procura por Jesus, encontra Jesus e chega do mesmo grito, que olha a atitude dele, a mesma atitude que ele tinha quando gritou: Jesus, tem misericórdia de mim, mestre. Ele também chega gritando, ou seja, o coração dele continua o mesmo quando era doente e quando está são. Ele continua no mesmo estado, ele não mudou. O mesmo homem que tem um coração preocupado lá em adorar a Jesus, que grita por Jesus, mas quando recebe a cura, ele também está gritando por Jesus e adora e dobra os joelhos e adora o Senhor. E isso vai chamar a atenção de Jesus e dos discípulos. Jesus então vai perguntar: não eram 10 os homens? Não eram 10? Os sãos não eram 10? E eles então, Jesus fala assim: não eram 10 os limpos? É, Senhor, mas só esse voltou para agradecer. E esse é samaritano. Jesus então olha para aquele homem e diz: vai, a tua fé te salvou. Aquele homem agora consegue alcançar algo maior do que os outros conseguiram. Porque entenda uma coisa, que quando nós estamos numa caminhada, nós estamos a cada dia buscando algo maior do Senhor, uma intimidade maior, uma bênção maior. E quanto mais você adora, quanto mais você agradece, quanto mais você tem intimidade, mais você recebe do Senhor. Aleluia. Quantos leprosos voltaram? Nenhum. Verdade. Nenhum voltou, não é isso? Porque voltaram limpos, né? Só voltou um limpo, não é isso? É uma pegadinha, não é isso? Isso aí, o Prefeito Antônio está ligado. Então, gente, não voltaram nenhum, porque Jesus falou assim, Jesus não se refere, olha a visão de Jesus, ele não se refere mais a leprosos. Ele fala assim: não foram 10 os limpos? Aleluia. Nós é que nossa visão, isso é normal nosso, entre aspas, tá, gente? Nós tendemos a marcar as pessoas pelos seus problemas. Fulano, qual? Aquele que adulterou. Qual pastor? O pastor fez
milhares de coisas boas. Qual, pastor? Aquele que caiu no adultério. Aquele que teve aquele problema. Qual? Aquele careca. Não é isso? Qual? Aquele que tem uma orelha grande, aquele que tem uma mão assim, ó. A gente marca as pessoas pelos seus problemas. E aqui os homens já não são mais leprosos, mas a gente vai continuar durante muito tempo pensando assim: foram 9 os leprosos, foram um leproso só que voltou, não é isso? Mas não voltou nenhum leproso. O que voltou estava curado, estava limpo para a glória de Deus. A mulher na Bíblia é chamada sempre a mulher adúltera. Não fizeram questão de saber qual era o nome da mulher, se era Antônia, se era Paula, se era Joana. Marcaram ela, a mulher adúltera. A mulher do fluxo de sangue. Não é isso? A viúva de Naim. Mas nós temos um nome. Porque o Senhor nos transformou. Não é isso? Um dia nós estávamos também assim como esse homem, como esses 10 homens. A sociedade olhava, a sociedade olhava para muitos de nós e dizia que não tinha mais jeito, não é isso, pastor Zé? Não tem mais jeito, para ele e para ela não tem mais jeito. A família olhava e era causa perdida. Quantos trabalhos, quantos problemas. Mas um dia também nós resolvemos mudar o nosso olhar. Paramos de olhar para nossos problemas, para a nossa enfermidade e olhamos para alguém que poderia curar a gente, alguém que poderia dar uma palavra de esperança, alguém que poderia dizer, Pai, você já vai estar limpo, você já está curado. Aleluia. Nós então abraçamos essa palavra, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós abraçamos essa verdade e fomos em frente e continuamos em frente, acreditando que Ele vai mudando a história. E a gente começou e as pessoas falaram assim: não dou uma semana para ele sair do Evangelho, não dou um mês para ele sair da igreja, daqui a um mês está fora de novo. Isso é fogo de palha, vai passar. Eu já vi muitas pessoas que foram para a igreja e saíram, mas nós estamos aí, glorificando o Senhor. Nós estamos aí a cada dia buscando, como a Cleidimar falou, a cada dia buscando melhorar na presença do Senhor, porque Filipenses 1,6 fala isso, que Ele vai aperfeiçoando a sua obra na nossa vida até aquele grande dia. Aleluia. A cada dia a gente se converte numa área, a cada dia a gente melhora em uma situação. Porque o pecado, lá, aquela lepra, ela marcava a parte física das pessoas. E hoje, o pecado, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. A doença do pecado que fica na alma, ela é tão séria, ou é mais séria ainda do que a parte física. Desceram um homem do telhado e colocaram diante de Jesus. E Jesus, então, como olha no interior do homem, ele olhou para o interior daquele homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Ou seja, se surgisse o fim de tudo ali, aquele homem estava com o seu passaporte garantido, porque o pecado dele, sendo perdoado, ele tinha acesso a Deus. Mas na visão humana, o mais importante era fazer aquele homem andar, era aquele homem deixar de ser paralítico. Então todo mundo começou a conversar e questionar se Jesus realmente poderia perdoar pecados. E ele faz a pergunta: o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer a este homem paralítico: levanta e anda? Aleluia. E é claro que o mais difícil é perdoar pecados, porque dizer para o paralítico levanta e anda, a gente pode dizer, e o milagre cabe a Jesus de fazer. Agora, perdoar pecados é só Ele. Então ele já tinha feito o que era mais sério, o que era mais importante, porque ele estava curando o interior da pessoa, lá a sua alma, e o homem tendo acesso, porque o homem poderia andar e viver mais 100 anos, mais 50 anos e morrer e ir para o inferno. Mas quando a alma dele é curada, quando ele tem os seus pecados perdoados, aí ele tem acesso ao céu para uma vida eterna. Aleluia. Então o mais importante é a vida espiritual e ter uma vida eterna.
pessoas com saúde física, mas não tem saúde emocional, não tem saúde espiritual. E é o mais importante. A Bíblia demonstra para todos nós essa gratidão. E agora, como que a gente pode então pensar de tudo isso que Deus fez para a gente? Porque nós temos um costume de achar que o Evangelho é só para os crentes, e que o Evangelho é só para quem está na igreja. Mas não é, querido. Mesmo você que me assiste aí pelas redes sociais, o Evangelho é para você também. Jesus, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Ele não morreu pelos crentes, ele não morreu pelos povos judeus, ele morreu pelo mundo todo. E se você abraçar esse Evangelho, a salvação também chega até você e chega à tua família. Então é necessário que a gente entenda o poder do Evangelho, que tem o poder de fazer a gente ter uma vida eterna. Aleluia. E quando a gente começa a entender o poder do Evangelho, então a gente é grato. Começa a crescer uma gratidão no nosso coração. Aleluia. E a gente começa a fazer como o salmista, como leram aqui o Salmo 116, versículo 2. A gente começa a ficar preocupado. O salmista falou, né, Débora? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. São muitos, queridos. Num culto como esse hoje, a gente começa a pensar quantas coisas Deus já fez na minha vida. Amém. E a gente começa a pensar junto, e eu nem mereço, porque é por graça, não é isso? Favor não merecido. Ah, eu fiz para merecer. Não. Por mais que a gente faça, a gente ainda não merece. É por Ele, não é porque eu fiz, eu aconteço, não é por Ele, é pelo amor dEle, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque Ele é amoroso com a gente. Aleluia. Por isso que você teve tantos livramentos na sua vida. Por isso que tantas coisas boas têm acontecido com você. Aleluia. Nós temos um costume, e que é o oposto da gratidão, de olhar para os problemas, de olhar para aquilo que nós não conquistamos. Talvez muitos chegaram aqui hoje lembrando de que tinha algum objetivo, tinha algum sonho, tinha algum propósito e não conseguiu. E às vezes nós olhamos para o outro, que o outro consegue, e que o outro conquista, e que o outro tem, e eu não tenho, eu não conquistei, e eu não cheguei lá. Cada vida é de um jeito. Cada um tem a sua história. Nós, muitas vezes, temos escolhas, fazemos escolhas. Enquanto muitos estudam, outro escolheu não estudar. Enquanto muitos trabalham 8 horas, 12, 16, outro resolveu trabalhar só 5. Enquanto um nasceu em uma família mais privilegiada, o outro não nasceu. Enquanto às vezes muitas oportunidades algum amigo deu, o outro não deu. Então cada um tem a sua história. Mas quando a gente começa a olhar para tudo de bom que mesmo assim Deus fez com a gente fica maravilhado. Aleluia. Porque só da gente estar vivo, só da gente poder falar, só da gente poder estar na casa do Senhor, já é um privilégio muito grande. É uma bênção muito grande do Senhor. E quando a gente começa a olhar para a nossa história, quando a gente começa a olhar para tudo que aconteceu, a gente mexe com uma área importante da nossa vida, que sem ela não tem gratidão, memória. Quando a gente começa a lembrar, a gente volta ao passado para ver onde a gente estava, quem a gente era, o que estava programado para acontecer assim se a gente fosse naquele caminho. Muitos de nós, queridos, se tivéssemos há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, naquele mesmo caminho que nós estávamos, não estaria aqui hoje. Se não fosse o Senhor na nossa vida ter mudado a nossa história, nós não estaríamos aqui. Eu sou um desses. Se eu não tivesse mudado a minha história, tantas coisas ruins, porque eu iria por um outro caminho, porque a Bíblia diz que há caminho que parece bom, mas o final são caminhos de morte. Parece bom. E as pessoas que dizem e enchem a boca para dizer que o pecado é bom. O pecado não é bom porque ele afasta o homem de Deus. Ele parece bom. Ele é prazeroso, não é isso para a carne, mas ele faz mal ao espírito porque afasta a gente de Deus. Então quando começamos a lembrar
de tudo o que o Senhor fez. O salmista ele fala sobre isso. Ó minha alma, é Ele que cuida dos nossos, Ele perdoa nossos pecados, Ele que sabe as nossas iniquidades. No Salmo 103, bendiga o teu santo nome. Ele começa a falar com a sua própria alma, e num culto como esse a gente começa a trazer na nossa memória tudo de bom que o Senhor fez por nós, e até as coisas difíceis que Ele permitiu acontecer, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, as coisas ruins, as dificuldades que vem sobre a sua vida vai fazer você crescer. Não olhe para os problemas de sua vida como se fosse o seu fim, como se fosse um mal e você achasse, Deus se esqueceu de mim, Ele me abandonou, Ele ama mais fulano do que cicrano. Não olhe assim. Entenda que as dificuldades elas servem para o nosso crescimento, e talvez muitos momentos nós deixamos de crescer porque abandonamos aquela porta, fechamos o olho para aquilo ali e deixamos de crescer. Quando a dificuldade chega, querido, a gente aprende ficando com a nossa cabeça erguida. Eu passei uma dificuldade que vocês sabem, 11 operações, quando fui diagnosticado com câncer. Passei uma vez em frente ao cemitério ali e fiquei me questionando, falei, daqui a quantos dias que eu estou aí? Eu me questionei se eu não passei em Taquara, né, indo para casa, eu olhei para o cemitério com um atestado desse de câncer, você quer o quê? Eu olhei para lá e falei, será que eu já vou estar aí daqui a alguns dias? E é isso que todo mundo pensa. Aí daqui a pouco você começa a se tratar, recebe uma palavra dali de incentivo, alguém ora por você ali, alguém faz campanha dali, alguém intercede por você ali, e a coisa vai fluindo, Deus vai abrindo, vai colocando médico no seu caminho, alguém que vai cuidar de você, tira da mão de alguns irresponsáveis também, que às vezes você fica, e a coisa vai fluindo, daqui a pouco alguém chega e fala assim, vai viver a sua vida que você não tem mais nada para cuidar. É Deus, querido. Mas num momento difícil desse, a gente precisa tomar algumas decisões, porque a memória que a gente tem que usar e lembrar de tudo que Deus fez pra gente, a gente também tem que trazer também sentimentos positivos relacionados a isso. E depois precisa tomar algumas atitudes. Não abaixar a cabeça. Entender que Deus pode mudar a sua história. E sempre agradecer a Deus, louvar o Senhor. Querido, quer ver você mexer com o coração de Deus? É quando num momento difícil desse, em que o luto chegar, em que a dificuldade chegar, e você disser, Deus, eu vou continuar te servindo, independente do momento que eu estou vivendo. Quando você faz isso, você mexe com o trono de Deus. Davi conseguiu fazer isso. Ele orou a Deus para que o seu filho vingasse com Betseba. Chega um momento em que ele recebe a notícia: o seu filho morreu. E ele poderia ficar revoltado, chateado, aborrecido. Ele pecou, mas ele se arrependeu, ele pediu, ele orou, fez aquela campanha toda ali. Mas Deus não quis fazer assim. Ele faz o seguinte, ele vai lá e se adorna da melhor forma possível. E se apresenta a Deus para adorar a Deus no momento. Tu imagina o quanto que mexe. Quando você sabe muito bem disso, quando você pega o seu filho, corrige o seu filho, dá uma palmada nele, briga com ele, e daqui a pouco ele está com o maior sorriso para você dizer, eu te amo. Está abraçando com você como se nada tivesse acontecido, não é isso? É assim que precisamos agir com Deus. Servi-lo com gratidão, não só pelas nossas posses, não só pela nossa conta bancária, não só pelo emprego, não só pela saúde, não interessado no que Ele pode nos dar, do que Ele já nos deu, mas a gente mexe com o coração de Deus, quando a gente mexe nas nossas dificuldades, faltando coisas essenciais, coisas importantes para a nossa vida, e você fala, Senhor, eu sou grato ao Senhor por eu existir, e eu louvo o Teu nome não pelo que eu tenho, não só pelo que eu tenho, mas eu louvo principalmente pelo que Tu és. Aleluia. Esse tipo de gratidão mexe com o coração de Deus. Esse moço, para nós fecharmos a mensagem,
Esse moço, ele faz isso. Ele consegue lembrar de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Ele sabe que tem sonhos, que tem um monte de coisa para ele fazer. Mas ele fala, foi ele que me deu. Aleluia. Eu estava fadado ao fracasso. Eu estava fadado à derrota, a morrer largado por aí. Mas ele disse para eu ir ter com os sacerdotes, eu preciso encontrar com ele de novo. Eu preciso adorar, eu preciso glorificar a mim. E assim ele faz. Que todos nós possamos nos encher disso.